E o Banco Central inicia pagamentos por Pix, um meio que promete ser mais rápido e prático que as transações feitas via DOC, TED ou boleto bancário. Sobre isso, a repórter Beatriz Manfredini traz um convidado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Beatriz, bem-vinda novamente. Bom dia, Lívia. Obrigada. Lívia, a gente vai conversar agora com o Marcelo Godke, que é especialista em direito empresarial e societário, então, sobre essa novidade aí do Banco Central. Marcelo, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Marcelo, queria que você começasse contando um pouquinho pra gente quais são as vantagens do Pix, então, desse novo meio de pagamentos e transferências do Banco Central. Olha, o Pix é um sistema de transferência instantânea de recursos, né? Isso quer dizer que eu posso, em questão de segundos, transferir dinheiro para uma pessoa que precise ou para fazer um pagamento. Isso também vai baratear bastante o custo das transferências, tá? E as partes envolvidas, elas vão acabar se desvinculando um pouco aí do sistema que existe hoje, que é de DOC e de TED, né? E eu também posso passar a deixar de usar o cartão de débito, que tradicionalmente é utilizado para fazer pagamentos em restaurantes, em lojas, etc. Então, o Pix ele vai permitir que eu pague, por exemplo, uma conta de um restaurante, simplesmente apontando meu celular para um QR Code, né? E o dinheiro é instantaneamente transferido para aquele restaurante ao final da refeição, antes de eu ir embora, na hora de pagar a conta, né? Isso vai servir para, em boa parte, democratizar o acesso aos serviços bancários. Nós temos aí no Brasil ainda uma baixa utilização de serviços bancários, que temos algumas estimativas dizem que aproximadamente 40% da população não usa serviços bancários ainda, né? E por conta disso o Pix vai ajudar a democratizar a utilização desse serviço. Então vai trazer muita gente para dentro do sistema, o que é bastante positivo, né? Marcelo, mas para usar o Pix, a pessoa vai precisar ter uma conta num banco tradicional, correto? Os bancos maiores vão ser obrigados a cadastrar o Pix e outras empresas podem aderir ou não, mas a pessoa precisa ter uma conta já em outro banco, correto? Ela não vai precisar ter uma conta corrente tradicional, ela pode ter uma conta, por exemplo, né, que está sendo aberta, essas chamadas e-wallets, né, então ela precisa ter algum tipo de conta. Então, na verdade, a inserção do Pix no sistema bancário brasileiro é um pouco mais amplo do que simplesmente fazer uma transferência. Ela faz parte de um movimento do Banco Central do Brasil, já acompanhando movimentos de outros bancos centrais de outros países, né, para fazer aquilo que é chamado de Open Banking. Esse Open Banking, ele permite que as pessoas tenham contas que elas se assemelham a contas bancárias, mas não são contas bancárias. Isso quer dizer que a pessoa pode ter o seu dinheiro guardado sem necessariamente ela deixar dentro do bolso em casa com pouca segurança, e ela deixa dentro de uma chamada e-wallet, uma carteira eletrônica. Então ela vai ter que ter algum tipo de local para poder depositar o seu dinheiro, né? E a partir desse local ele vai poder transferir para outros lugares, mas não é necessariamente uma conta bancária tradicional. Então o sistema vai ser um pouco mais amplo que isso, tá? Então, a gente acabou de ver a nova cédula de R$200 ser lançada, mas isso veio para diminuir um pouco mais a circulação do dinheiro vivo? Exatamente. Existe uma tendência internacional em reduzir a utilização do papel moeda, né, e utilizar cada vez mais transferências eletrônicas. Isso por vários motivos. Primeiro, porque cria mais segurança para o sistema como um todo e para os usuários. Segundo, que torna mais difícil a lavagem de dinheiro, né, porque o dinheiro ele vai passar a ter rastro por todo lugar que ele passa vai deixar um rastro, né? Então você pega países, por exemplo, como a Suécia, né, os estabelecimentos comerciais, eles não são mais obrigados a utilizar ou aceitar papel moeda nos pagamentos. Então eu tive lá no passado, fui fazer pagamento em alguns restaurantes, etc. E bastante curioso que existem placas dizendo, olha, aqui nesse estabelecimento nós não aceitamos mais dinheiro vivo, né? Então a tendência é justamente deixar de se utilizar o dinheiro em papel, em moeda, né? O chamado papel moeda, e se passe a utilizar o pagamento eletrônico exclusivamente. Isso, como eu disse, vai ajudar bastante a combater a lavagem de dinheiro, né? E então a implementação desse sistema, ele coloca o Brasil numa posição aí mais perto do que se faz internacionalmente atualmente.
Exatamente. Então, por exemplo, na China, hoje em dia, basicamente todo mundo que tem um celular usa já esses meios de pagamento que são assemelhados ao Pix, né? E outros países também existe cada vez mais a utilização e o Brasil precisa, logicamente, entrar nesse time aí, né? O Brasil precisa, e vai acontecer agora em breve, em novembro já começa o chamado soft launch, né, do Pix, ele vai começar a ser utilizado, então a gente precisa se inserir nesse mercado para não ficar para trás, né? E que tem como consequência, então, a bancarização daquela população não bancarizada. Aqueles que estão fora do sistema, eles vão passar a integrar o sistema também. Então é bastante importante que o Brasil venha a fazer parte desse time por vários aspectos, né? Combater lavagem de dinheiro, para que as pessoas tenham acesso a um serviço que hoje elas não têm, para que as transferências sejam feitas com mais eficiência, inclusive barateando, porque você sabe que quando o dinheiro passa de um lugar para outro, né, o efeito é que pode ser que se um banco ali no meio do caminho ele quebre, né, o dinheiro ele acaba se perdendo no meio do caminho e quem enviou o dinheiro fica sem ele e quem tinha que receber não recebe. Então, quando a gente tem um sistema desses de transação instantânea, isso dá mais segurança para o sistema e para as pessoas como um todo, porque o dinheiro, ele, em questão de segundos, ele passa de um lugar para outro. Então, até para os usuários, aumenta a segurança, né? E, Marcelo, para usar esse sistema financeiro, que, como você disse, não é um aplicativo, ele vai estar inserido, né, dentro das contas de bancos, da wallet, a pessoa precisa necessariamente ter internet. Então, no primeiro momento, é uma coisa que vai servir mais para quem está inserido nesse mundo, para pessoas mais favorecidas, digamos assim. Olha, eu não colocaria dessa forma, porque hoje, como o índice de utilização de telefone celular no Brasil é muito elevado, existem mais contas de telefone celular do que pessoas no Brasil, então é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha acesso a esse tipo de serviço, tá? Então a utilização da internet hoje ela já é bem democratizada, tanto no pré-pago quanto no pós-pago, as pessoas elas têm acesso. E mesmo assim, vamos dizer que a pessoa tenha lá um sistema pré-pago em que ela não tem muita internet disponível, etc., ela não vai precisar de muito para usar esse sistema, porque o pagamento ele é feito de maneira tão rápida, tão instantânea, que vai acabar que a utilização da internet vai ser muito pouca, né? E não pode esquecer que os estabelecimentos comerciais hoje em dia, eles também têm Wi-Fi, que eles proporcionam a utilização para os seus usuários, né, para os seus clientes, etc. Então, eu diria que isso possivelmente não vai ser um problema por si só, tá? E a gente está falando aqui que vai trazer modernidade, que as pessoas vão precisar gastar menos no caso de transferências bancárias, que a gente sabe que DOC e TED tinham um custo, mas para os bancos que vão passar a receber esse serviço, tem alguma mudança? É vantajoso também ou é prejudicial? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, os bancos, eles vão ter que se inserir nessa novidade, eles já estão se preparando, tá? Então, basicamente, todos os bancos brasileiros já estão aí se preparando tecnologicamente para isso. Existem aproximadamente 1.000 instituições, incluindo os bancos tradicionais, né, que já estão se preparando para poder fornecer o Pix para os seus clientes, né? Então, eles já estão aí inseridos nesse sistema. Agora, o mais importante de tudo é que estimativas dizem que os bancos vão ter uma queda de receita bastante grande, porque as pessoas não necessariamente vão ter que ter uma conta corrente para poder utilizar o Pix, então elas vão poder sair das instituições tradicionais de um lado, né? E, por outro lado, as pessoas vão poder abrir e-wallets, como eu disse, né, em instituições que não são financeiras tradicionalmente. O que quer dizer isso? Porque a instituição financeira tradicional é aquela que recebe dinheiro em depósito e ela recebeu o dinheiro de um lado e ela pode emprestar o seu dinheiro do outro. Tá? Então, quando a pessoa tem uma e-wallet, ela deixa o dinheiro depositado como se fosse uma carteira sua mesmo, tá? Ou seja, o banco não tem acesso àquele dinheiro e o banco não pode emprestar aquele dinheiro para terceiros. Então, tem uma tendência aí aos bancos eles terem menos acesso a dinheiro da população de um lado e as tarifas bancárias, que os bancos, as receitas, relacionadas às tarifas bancárias para os bancos tendem a cair também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Inclusive, Marcelo, parece que as pessoas não precisarão mais com esse sistema do número de agência, de conta, elas poderão identificar para quem que elas vão passar o dinheiro por CPF, telefone, é isso, né? Isso vai facilitar bastante. Então, assim como hoje, por exemplo, nos Estados Unidos tem um sistema chamado Zelle, né? ZELLE,
que as pessoas elas simplesmente indicam o número de telefone ou um e-mail, e aí quando eu quero transferir dinheiro, ou melhor dizendo, o usuário ele se cadastra, ele indica qual o telefone dele ou qual o e-mail que ele vai utilizar para transferir e receber dinheiro, e aí um terceiro fala assim, escuta, eu preciso transferir dinheiro para você. Entra no aplicativo, ele simplesmente coloca o e-mail ou o telefone que for cadastrado da pessoa, coloca a quantidade de dinheiro que ele quer transferir e instantaneamente aquilo já aparece na conta da outra pessoa, em questão de menos de um minuto, né? O nosso sistema vai ser um pouco mais eficiente, porque 99,98% das operações devem ser liquidadas em até 10 segundos. Então, um pouco mais eficiente do sistema americano que existe hoje, tá? Não se esqueça que o sistema americano, esse Zelle, ele foi feito por bancos e aqui o sistema ele é feito pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central acaba colocando uma régua um pouco mais elevada da qualidade, né, e do tempo de execução de trabalho. Perfeito. Então, a gente conversou com o Marcelo Godke, que é especialista em direito empresarial e societário. Marcelo, obrigada pelas informações. E Lívia, lembrando que a partir do dia 5 de outubro, os clientes interessados em usar esse sistema Pix vão poder começar a se cadastrar nos seus bancos, na wallet, vão poder enviar seus dados, então, para fazer parte desse sistema. E a previsão é de que ele comece a funcionar no dia 16 de novembro, Lívia.